Você sabia que o nosso DNA pode sofrer alterações? Neste vídeo, vamos entender as mutações genéticas, como elas surgem e como se manifestam em casos clínicos. As mutações genéticas são alterações na sequência de bases do DNA. Elas podem ocorrer em células somáticas, que não são hereditárias, ou em células germinativas, que são transmitidas à prole. São a fonte da variabilidade genética, mas também podem causar doenças, como o câncer e as doenças hereditárias. Vamos começar pelos tipos de mutação gênica. A substituição é a troca de uma base por outra. Quando uma purina é trocada por outra purina, ou uma pirimidina por outra pirimidina, chamamos de transição. Quando uma purina é trocada por uma pirimidina, ou vice-versa, chamamos de transversão. Já a inserção e a deleção adicionam ou removem bases, e quando não são múltiplas de 3, causam o deslocamento do quadro de leitura, o chamado frameshift. A substituição pode ter 3 efeitos. A mutação silenciosa não altera o aminoácido, por causa da degeneração do código genético. A mutação missense troca um aminoácido, como na anemia falciforme. E a mutação nonsense cria um códon de parada precoce, gerando uma proteína truncada. Agora, como as mutações surgem? Primeiro, pelos erros espontâneos de replicação. A DNA polimerase erra cerca de uma base a cada 1 bilhão, e apesar da correção de revisão, alguns erros escapam. Segundo, pelas reações espontâneas do DNA, como a desaminação, em que a citosina vira uracila, a depurinação, que perde uma base púrica, e o tautomerismo, que muda a forma das bases e causa pareamento incorreto. Terceiro, pelos agentes químicos mutagênicos. Os análogos de bases, como a 5-bromouracila, pareiam errado. Os agentes alquilantes adicionam grupos alquila ao DNA. E os agentes intercalantes, como a acridina, se inserem entre as bases, causando inserções e deleções. Quarto, pelos agentes físicos, como a radiação ultravioleta, que forma dímeros de timina, e a radiação ionizante, que causa quebras no DNA. Felizmente, existem sistemas de reparo. O reparo por excisão de bases remove bases danificadas. O reparo por excisão de nucleotídeos remove segmentos com lesões, como os dímeros de timina. E o reparo de pareamento incorreto corrige os erros de replicação. Quando o reparo falha, a mutação é fixada. Agora, vamos aos casos clínicos. No primeiro caso, a anemia falciforme. A pergunta é: qual o tipo de mutação? A resposta é uma substituição missense no gene da beta-globina, que troca o ácido glutâmico por valina, formando as hemácias em foice. No segundo caso, um paciente com câncer de pulmão, fumante. A pergunta é: como o tabaco causa mutação? A resposta é que os hidrocarbonetos do tabaco são agentes químicos que formam adutos de DNA, causando transversões no gene P53 e ativando oncogenes. No terceiro caso, uma criança com xeroderma pigmentoso, extremamente sensível ao sol. A pergunta é: qual o defeito molecular? A resposta é um defeito no reparo por excisão de nucleotídeos, que não remove os dímeros de timina causados pela radiação ultravioleta. No quarto caso, um paciente com câncer coloretal precoce e história familiar, a síndrome de Lynch. A pergunta é: qual mecanismo está alterado? A resposta é um defeito no reparo de pareamento incorreto, que deixa passar os erros de replicação, causando instabilidade de microsatélites. E no quinto caso, uma criança com síndrome de Down. A pergunta é: que tipo de mutação é essa? A resposta é uma mutação cromossômica numérica, a aneuploidia, causada pela não desjunção na meiose, resultando em 3 cópias do cromossomo 21. Resumindo, as mutações genéticas podem surgir por erros de replicação, reações espontâneas, agentes químicos e físicos, e quando o reparo falha, elas se manifestam em doenças. Se este conteúdo ajudou você, deixe o seu like e compartilhe com quem também estuda genética. Até a próxima!